Luffy é Suede, Ayalela Mema, fiel é Deus, aleluia, amém. Bom, hoje como infectologista espiritual, neurologista, psicanalista holístico e teólogo, eu quero falar sobre a positividade em Deus, que significa confiança inabalável, que é a base e a nossa esperança, ou que faz parte da nossa certeza do foco comportamental. E nós vamos tomar um exemplo de Hebreus 11, versículo 6. Ora, a fé tem que ser essa base, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador do que os buscam. Mas a base principal do nosso foco é Hebreus 11:1, porque para você entender a mensagem que nós vamos referir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pois é esse relacionamento nosso ao nosso otimismo, de quem encara a vida com esperança, buscando o lado positivo e esperando o resultado favorável, mesmo tendo ou enfrentando dificuldade. Pois a nossa vida pessoal é de manter essa calma e a crença de dias melhores em situações difíceis, que objetivamente, como diz o Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pois devemos sempre estar estabilizado e não devemos estar ansiosos. Por quê? Os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos. É por isso que devemos buscar Ele enquanto podemos achar, invocar enquanto está perto. E aí é que está, ele esclarece que os céus é mais alto do que a terra, assim são os seus caminhos, os seus pensamentos mais altos do que os nossos. Esse esclarecimento foi dado pelo profeta Isaías, que era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, que teve essa estabilidade emocional psicológica, pois o dever de sermos esperançosos e confiantes é de estar animado positivamente e saber que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo 46, o versículo 1. No Salmo 34, do versículo 13 a 22, porque a determinação objetiva é: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarregar da terra a memória dele, mas o justo clama ao Senhor. Ele os ouve e os livra de toda a angústia. Porque perto está o Senhor do que o tem, daqueles que têm um coração aquebrantado, e salvará os contritos de coração, os contritos de espírito. Porque Jesus disse que no mundo teríamos aflição. Aí é que está, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda. Por isso que devemos ter essa confiança, porque Ele guardará todos os seus ossos, nenhum deles se quebrará. Mas a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Pois o valor de manter esse nosso foco positivo é dessa resistência aos desafios, que são os obstáculos que enfrentamos, que são insuportáveis, mas a nossa qualidade é de superar, estando o nosso emocional, racional, equilibrado no campo espiritual, psicologicamente.
Pois, tendo essa saúde mental no Senhor sempre, é o que está no Salmo 37, versículo 3 a 7, que diz: confia no Senhor e faz o bem e habitará na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, tenha prazer, também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Porque o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Operando Deus, quem impedirá? E Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Por isso é que devemos: descansa no Senhor, espera nele, e não te indigne por causa daqueles que prosperam em seus caminhos corruptivamente, por causa dos homens que executam astuto estento. E finalizando dentro do Salmo 37, o versículo 37 a 39, nota o seguinte: o sincero considera o que é reto, porque o seu fim desses homens é ter a paz. Mas quanto aos transgressores, serão destruídos, bem como até os seus descendentes, Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza no tempo da angústia. Por isso, presta bem atenção. Que Deus os abençoe sempre, você tendo essa confiança nele, não nos homens que fazem promessa explorativa psicologicamente nessa fraqueza humana, que os interesses humanos, objetivo, é que deixa fragilizado. Mas que Deus os abençoe. É por isso que eu afirmo que Lefi é suede ayauleila mesma. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Ficam todos na paz.